Querido Pai Celestial, te agradecemos por sua bondade. Wir beten, Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guie leiten wirst na meditação da palavra, da sua palavra. Amém. A gente olhou Jeremias capítulo 30 e 31 essa manhã. 30 angeschaut. A gente passou um tempinho olhando para o versículo 15, que fala sobre quem? Verso 15. Raquel. Quem é Raquel? Die zweite Frau von, The wife of Jacob. die Frau von Uma Jakob, pessoa ele falou que é a mulher de Jacó die Mutter e a von, mãe de, So the mother of Benjamin a die mãe de Mutter von Benjamim Benjamin and Manasseh and Ephraim, und e Manassés e Efraim, because there's no Joseph tribe, remember. Denn es porque gab não noch tem keinen tribo de Stamm von José, Josef. lembra? And who is the discussion centered around at the beginning of chapter 31? E a discussão está centrada sobre quem no início do capítulo 31? Sister Sarah gave us verse 9. Sarah hat uns Vers 9 A irmã Sara nos deu o versículo 9, Israel. Sorry, Ephraim is my first. Perdão, Efraim é o primeiro, é o primogênito. And verse 20 E o versículo 20 is Ephraim, my dear son. ist fala Efraim, que é meu filho precioso. 18, I have surely heard Ephraim bemoaning. 18, ich habe wohl gehört, wie Ephraim klagt. No 18 fala que o Efraim se queixava. Ephraim and Manasseh. Então a gente sabe que está falando sobre Efraim e Manassés. Ephraim und Manasse geht. So you can see why she's crying. Also Então man você sieht, pode ver do dass sie porquê ela weint. está chorando. Their loss and their destruction. Por causa da sua destruição. So when Matthew uses this passage Also, wenn Então quando Mateus Matthäus usa essa passagem diesen Abschnitt benutzt, to discuss the death of the children in Bethlehem, para discutir sobre a morte das crianças em Belém, we can see he's making an application. dann podemos ver sehen que ele wir, está dass fazendo er uma hier aplicação. eine Anwendung macht. This is not dealing with the death of those children in Bethlehem. Ele não está lidando com as mortes daquelas crianças em Belém. Isso daqui não é isso. Seid ihr damit Tá todo mundo bem com isso? We didn't get a chance to go look carefully at chapter 30. A gente não teve chance de olhar cuidadosamente ainda o capítulo 30. anzuschauen? So chapter 30 to 33 Also, Então, capítulo 30 ao 33 are prophecies that deal with the restoration of Israel after captivity. da gehen die são profecias que lidam com a restauração de Israel depois do Israel nach cativeiro. der Gefangenschaft. And chapter 30 is dealing with deliverance and restoration of Israel. Und O capítulo 30 está lidando com a deliberação da liberdade, die Befreiung von de Israel. restauração de Israel. So in chapter 30, Also wir Então sind estamos no im Kapitel capítulo 30, verse 1, verso 1. Vers 1. God gave a word to Jeremiah, Gott gab ein Wort Deus deu uma an palavra Jeremia. para Jeremias. and verse 2, God told him to write these words in a book. Und E no verso 2 2, Deus fala para ele escrever essas palavras num livro. ein Buch schreiben soll. Has the destruction of Jerusalem occurred yet in chapter 30? Ist die Zerstörung Será que no von capítulo Jerusalem 30 schon a destruição de Israel já tinha ocorrido? Sister Esther? Irmã Esther Esther? ist da. By the time he's writing chapter 30, it says he writes these words. Also Kapitel 30. No momento que ele está escrevendo o capítulo 30, que fala, escreve essas palavras, Yeah, Wurde será que nicht Jerusalém já gesagt, tinha sido destruída? don't read anything, just Lesen Não Sie leia nicht. nada, só... Ich denke nicht. everybody agree with that? Seid ihr alle damit einverstanden? Not, I don't think you do know that straightforward. I'm just asking if you have an awareness.
Ich glaube nicht, dass du das jetzt so weißt, aber hast du Não estou te direkt perguntando se você acha que está escrito assim diretamente, só se você tem um conhecimento sobre isso. Se você ler o contexto, você vai ver que Jerusalém ainda não tinha sido da destruída. sieht man, dass dieses Jerusalem noch nicht bis jetzt zerstört wurde. Well, we don't know that yet. Aber wir Mas a wissen gente das não noch sabe nicht. disso ainda. Vers Verso 3. 3. For lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. ihren Vätern gegeben habe, und sie sollen es besitzen. So it mentions the captivity Also hier Então erwähnt aqui es die menciona o Gefangenschaft cativeiro of Israel and Judah. von de Israel e de Judá, It says that they will return. und es e heißt, fala dass que sie eles zurückkommen werden. voltarão. Tornarei. So has the captivity already occurred? Also ist jetzt hier die Como que o Gefangenschaft cativeiro... schon Será que o cativeiro já tinha acontecido? die 70 Jahre? Says the captivity of my people. Es sagt Porque hier aqui die fala que Gefangenschaft von meinem o Volk. cativeiro do meu povo. We'll go with the English. Wir nehmen jetzt die englische No Version, inglês aqui, pelo The menos, German versions you have are not sound. porque alguns termos, algumas versões do alemão não fala. Or when you study them, they end up saying similar things. oder wenn du dann das genauer betrachtest, dann Mas siehst quando du, você dass estuda, es você vai ver que tem eigentlich coisas sehr similares. So, sorry? So you say the captivity started, but Jerusalem hasn't been destroyed yet. Also die Gefangenschaft Então hat você zwar está falando que o angefangen, aber cativeiro já Jerusalem aconteceu, wurde noch mas nicht a zerstört. destruição ainda não, de Jerusalém? We know the captivity of Israel has happened a long time before this. Sabemos Also que o wir wissen, dass cativeiro die já tinha Gefangenschaft acontecido há schon muito sehr tempo lange antes davor disso. auch angefangen hat für Israel. By the way, So A nebenbei, propósito, Jeremiah, the book, Jeremias, o livro, isn't in chronological order. das ist nicht não in- é uma ordem cronológica. It's a statement. also das Buch Jeremia ist nicht in chronologischer Ordnung. Chapter 1 to chapter 50 something. Kapitel 1 Capítulo 1 até 50 o oder 52 22 Chronological order. ist nicht não está in na ordem cronológica. chronologischer Reihenfolge. So, Até o 52, perdão. Do 1 ao 52. Also ich lasse die jetzt Eu só aus- queria deixar ausdrücklich isso claro. stehen. For lo, the days come, saith the Lord. We did that, verse 3. Verse 4. And these are the words Verso that 4 the Lord agora. spake concerning Israel and concerning Judah. Vers 4. Das E aber essas são sind as die palavras Worte, que die der disse o Herr zu Senhor Israel acerca und de Juda Israel e de gesprochen hat. Judá. For thus saith the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. So spricht Porque der assim Herr, diz o Senhor, wir haben ouvimos uma kein voz de schlechtes tremor, Schreien de und temor, Moment, mas da não de ist paz. Furcht und kein Friede. Ask now and see whether a man doth travail with child. Fragt doch und seht, Pergunte, ob pois, auch ein vede Mann se um homem pode dar à Wherefore luz. do I see every man with his hands on his loins as a woman in travail, and all faces are turned into paleness? Warum Por sehe que, ich pois, denn, vejo a dass cada alle homem Männer com as ihre mãos sobre os Hände auf lombos, den como Lippen aqui estão haben, dando wie como quem está dando a luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Gesichter bleich geworden sind? What does that mean? Was bedeutet das O que denn? isso significa? Verse 6. Vers 6. Verso 6. Sorry? Sure. Kann ich einen Schritt Which zurückgehen? verse? So in verse 3, Also wir sind in Vers Então, 3. para você, no verso 3, and it says, the days come that I will bring again the captivity of my people, que fala que os and I dias will vêm cause que eu them to farei return to voltar the ao land of cativeiro, their fathers, and they shall possess que it. eles voltarão para a terra dos seus pais e a possuirão. Die Tage kommen werden und dass das Gefängnis meines Volkes nahe ist und dass das ihren Vätern gegeben wird. And you want to say what? Und was möchtest du sagen? O que você quer falar? We
know, okay, you're asking about that. You state that as a fact, or yes, I said that. Tá perguntando ou você tá fazendo tá falando que é um fato isso? Sister Tamina said that they were, and I left it. I didn't comment. How do you read the verse? Como você lê o verso? How does it read in the German? Wie liest man das Como in que é Deutsch? lido no alemão? Sorry? Oh, you don't read German. Ah, você não lê no Yeah, alemão. so you stick with the English. What does it say in the Então German? pode ficar no inglês. Mas como é que fala no alemão? I didn't translate the conversation. Verse 3. O verso 3. Yeah, will turn. Turn. So if it says I will turn the captivity, Also wenn es sagt, ich werde die Gefangenschaft umdrehen, also wenden, what does Tá that falando mean? que eu tornarei ao cativeiro. O que isso significa? sie Okay. sind da und es wird enden. So we'll say I will bring again means I will end the captivity. Also wenn Então es vamos heißt, ich dizer werde es que nochmal eu bringen, trarei de dann volta heißt es, dass significa man die acabar com o Gefangenschaft beendet. cativeiro. So it's still not a guarantee that the captivity has already begun. Also es ist Mas immer ainda noch não é keine uma Garantie, garantia dass de que o die cativeiro já Gefangenschaft tinha begonnen começado. hat, Yes. aber der Fokus ist mehr auf dem Ende. Now, if you let's just try and resolve that. If you want to do that, if we go to Jeremiah Ok, 1:1. vamos tentar resolver Also wenn isso. wir zu Jeremia 1, Vers Vamos 1 para gehen, Jeremias 1:1. The words of Jeremiah that the son of Hilkiah of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. reden Palavras de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes, que estava em Anarote, na terra de Benjamim. Im Lande Benjamin. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, An welchen das Wort des A Herrn qual erging veio a in den palavra do Tagen Senhor nos Josias, dias de Josias. it also came Verso in the 3 days agora. of Jehoiakim Ele também veio nos dias de Jeoiaquim, unto the end of Zedekiah. und Vers 3 und auch in den Tagen até o Joachim, fim des Sohnes de Josias, Zedequias. des Königs von Juda, bis zum Ende des 11. Jahres Zedekias. So it begins in the 13th year of Josiah, Also Então fängt an começa no im ano 13 de 13. Jahr von Josia. Josias. and then it continues Então Dann geht es continua weiter during the reign of Jehoiakim, durante a Jeoiaquim e Joaquim Jehoiakim, Jehoiakim and Zedekiah, und e Zedequias. Zedekiah. because they're the last three kings. Porque esses são os três últimos reis. Also Joachim, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. und Zedekia. If you're okay with that. Wenn ihr damit Tudo bem com isso? einverstanden seid, Now, if you see when the captivities begin, also wenn ihr Se você seht, wann die procura quando que o Gefangenschaft cativeiro anfängt, começa, it's one of the clearest ones dann denke ich, eu dass acho que das dos der mais klarste claros ist. is Book of Daniel, Man sieht é es o am livro de klarsten im Daniel. Buch Daniel. Daniel 1:1. Daniel 1, Vers Daniel 1. In the 1:1. third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Der König von Babel nach Jerusalem und belagerte es. Jehoiakim is made a vassal king, a puppet. Jeoiaquim é feito de rei com um fantoche. And the
king's seed or the princes of Jerusalem are taken captive. Und die Prinzen von E os Jerusalem príncipes werden de gefangen genommen. Jerusalém vão ser levados Four cativos. of them, sorry, were Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah. Verse 6. 4 deles são Daniel e os seus amigos, Ananias, Edequias e Misael. So that's in the reign of Jehoiakim. Also das ist unter E der isso Herrschaft então foi no von reinado de Joachim. Jeoiaquim. Really where Jeremiah begins his work. Und das ist E isso é damals, quando Jeremias começa o seu trabalho. anfängt. Even though it says it begins in the reign of Josiah. Also auch wenn es sagt, Mesmo que anfängt lá unter falava der que Herrschaft começava von Josia. sobre o tempo de Josias. His Mas na verdade a gente vê Wenn du eigentlich que os seus seine escritos Schriften betrachtest, they begin at the later portion of his of the reign of the kings, Kin, and Zedekiah. dann ist es in den Mas na letzten verdade a gente vê que ele Teilen começa von, no final da porção ali, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Kin. Joachim und Zedekia. So I'm suggesting by the time you get to chapter 30, Also wenn man da Então eu quero sugerir que quando você chega aqui no capítulo 30, Jeremiah chapter 30 verse 3, Jeremias capítulo 30, versículo 3, 30, Vers 3, you're almost certainly into the captivity of Daniel. dann bist du quase eigentlich schon in der Gefangenschaft certeza que eles estão no cativeiro de Daniel. Yeah, we have to be careful. Verse 6. Also Vers 6. Ok, verso 6. Ye now and see whether a man can a man travail in birth as a woman? Also kann ein Perguntar, pois, e vede se um homem pode dar à luz como uma mulher pode. die Geburtsschmerzen haben. So what are the men doing? Also was machen Então, o que os homens estão fazendo? Check what loins are. Guys, check what loins are. 2504. Vai checar o que lombos são. Loins. We are in chapter 30, verse 6. Also wir sind in Kapitel 30, Vers 6. Que está escrito aí no versículo 6, lombos. I was going to check the. Tá pesquisando a origem dessa palavra. It's H2504. Also die Lenden, wir sind in Jeremia 30, Vers 6 und die Lenden É H2504, a origem da palavra. And what does it mean? E o que significa? The seat of virility. Need we say more? Yeah? Virility. Sister Sarah knows. Yes. You sound surprised. When Abraham. They don't get anything. Don't worry about them. Loins. Also die Hüften Lombos, então procurando lombos ainda. sind deine ist es Umas Hüften? partes privadas do corpo. Ja, ja, aber das Wort, Lanes. Also die Geschlechtsteile sind die privaten. Also was jetzt? Die Lenden bedeuten Geschlechtsteile. Oh, I just didn't understand the word. So yeah. You okay now? Yeah. All good? Everybody good on Zoom? So, a question. Also eine Frage. Em inglês, Abraham. parece que fala virilha. Wants what? Will Ok. was? Abraão, ele faz o quê? É a pergunta. Ein Bund
Abraham oder Abraham? Abraham. Abraham. Abraão. He wants a wife for his son. Will eine Ele Frau quer für uma seinen esposa para o seu filho. Makes his servant Und E ele faz o seu servo, Diener, Eliezer Eliezer, Eleazar, swear, make a promise to him. prometer, fazer uma promessa para ele. lässt ihn schwören. And when he makes a promise to him, what does he have to do? Und wenn E quando ele faz a promessa, o que ele tem que fazer? was muss dann tun? Put his hand. Botar a mão dele. Okay, so you think he's going to put his hands underneath his thigh as he's sitting down? Você acha que vai colocar embaixo da coxa e onde ele está sentado, assim? And that's not what he's doing. Mas não é o que ele está fazendo. Also, du denkst, dass die Hand unter das Steißbein legt, aber das ist nicht, was tut. I'm not going to demonstrate what he actually is doing. Eu não vou demonstrar o que ele de fato fez. So now you know. Also jetzt wisst ihr. Mas agora você sabe. He puts his hand. E coloca a mão dele em outro lugar. Yeah. You can do it straight into German. I'm not talking English. Yeah. Eu não vou falar o que ele falou ali em inglês. Pode falar só em alemão mesmo. Also fest seine Não, Geschlechtsteile o que algum Ok. aluno falou. People should see Brother Jonathan's face on camera. Vocês tinham que ver a cara do irmão Jonas aqui. Because it could mean. Why does it say loins if it means private parts? That's the Also question. wieso? A pergunta é, por que tá falando lombos então se queria dizer as partes privadas? Das eigentlich der private Teil vom Körper ist. Go to 25:4. Also wir gehen jetzt Vamos zu para a palavra original aqui, 2504. Depending on the context, Also Dependendo kommt do darauf auf den contexto. Kontext an. and remember this is they're more circumspect than we are when they wrote these words. Jeremiah 25. No, when they translated it, they said loins as opposed to something else. Okay. It's okay. It doesn't need to be translated. So it can mean a number of things. Also es kann Pode mehrere significar Sachen várias coisas. So this word 25 Essa palavra aqui, 2504, 2504 is the source of strength. ist die Quelle é der um Kraft. lugar de força, Can mean the seat of vigor. mas pode significar Private part. Es kann auch dein privater partes Teil des Körpers privadas, But it could also mean something else, sein. Aber es kann mas também auch pode etwas significar anderes outras bedeuten, coisas, where you have your strength. wo du deine onde Kraft você tem as hast. suas So it comes forças. from 2502. Also dieses Wort Então, kommt quando você von vê aqui no 2504. 2504, So if you look, Nein, 02. From 02. so if you look at 2502, Also wenn man von então, se você olhar 2502, 2002 betrachtet, this has got a much broader meaning. dann hat es tem eine significado mais sehr brutal. It can mean to be strong, Pode significar bedeuten, ser dass man forte, stark ist hence vigor or invigorate. oder ter vigor, Vigor or invigorate. dass man Kraft hat. Energiefrei ist. Energiereich ist. It can mean equipped for war. pode Es significar equipado dass para a man guerra, ausgerüstet ist für den Krieg Armed for war. oder vorbereitet, bewaffnet. So é if you're a guerra warrior, com arma. Então, se você é um guerreiro, onde está Wo ist a die força Stärke desse des guerreiro? it Kriegers? would be in this context, it'd be in Nesse their thighs, contexto, In diesem tá nas Kontext coxas wäre es dele. in ihren Oberschenkel, perhaps in their buttocks. vielleicht in ihren Talvez é na parte de trás, The muscle is the gluteus maximus. o glúteo máximo. im Hintern. Der Muskel ist der Po-Muskel. Okay, this is where a warrior would find his strength. It would be in his thighs, in his legs. Also É dort onde está a wäre die força Kraft do und guerreiro, Physis des nas Soldaten. coxas, nas So that's pernas. why you could translate it loins Então, and por isso que você thighs. pode Deshalb kannst du traduzir es dessa forma, als- coxas. Als Lenden, Ou Oberschenkel. lombos. bezeichnet. Depending on the context. Es kommt Depende aber do auf den contexto. Kontext drauf an. But
these people are so scared Aber diese Mas Leute essas haben pessoas so estão Angst, tão of assustadas themselves sie halten que sich eles estão selber, se segurando in travail would, als ob sie eine como Frau in uma Wehen mulher wären. no trabalho de parto, because of the pain that they're feeling. Wegen diesem por Schmerz, causa da den dor sie que eles estão spüren. sentindo. Comparing their pain due to fear with the Então eles estão pain of a comparando a woman dor giving birth. Also sie do medo vergleichen deles diese a Angst uma vor diesem dor da Soldaten mit mulher einer Frau, em die trabalho de bald parto. gebiert. Verse 7. Vers 7. Versículo Alas, 7. For that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Wehe Ah, dem, porque dass aquele dia é dieser tão Tag grande que keiner não ist houve wie outro gleich, semelhante, eine e é Zeit der tempo de Angst angústia ist para für Jacó. Jakob, Ele, aber porém, soll será daraus salvo errettet dela. werden. For it shall come to pass in that day, saith the Lord of hosts, that I will break his yoke from off his neck, and I will burst their bonds, and strangers shall no more serve themselves on him. Porque será naquele dia, Und es diz o soll Senhor, an jenem versículo Tag 6, geschehen, 8, spricht der Herr, Senhor dos der exércitos, que Herrscher, eu dass quebrarei o seu ich jugo ein- de sobre o dass seu ich dein pescoço e Joch quebrarei os auf teus deinem grilhões, Haken e nunca zerbreche mais se und servirão deine deles Bande os zerreißen estrangeiros. werde, also dass Fremde ihn nicht mehr knechten sollen. So we're in verse 7. Então, a gente leu o versículo 7. That day, Dieser Tag, Aquele dia, the day that these people are scared of, der o Tag, dia wovor die do Leute qual Angst essas haben, pessoas estão com tanto medo, there's never been a day like this. es gab nie não Tag wie houve dieser zuvor. dia como esse. It's Jacob's time of trouble, Es ist É o Jakobs tempo de Zeit der angústia de Trübsal, Jacó, but he shall be saved out of it. aber soll mas ele daraus será o errettet salvo werden. dela. For it shall come to pass in that day Und es soll an jenem Porém, Tage será geschehen, naquele dia that I will break his yoke from off, que eu quebrarei o seu jugo off thy neck, dass ich sein de Joch sobre o auf teu deinem pescoço Haken zerbrechen werde, burst thy bonds, zuerst deine e quebrarei os teus grilhões. Em inglês fala strangers ossos. shall no more serve themselves on him. und E os dass estrangeiros Fremde não ihn servirão nicht mehr mais. knechten sollen. Nunca mais Okay, se we're gonna check a servirão couple dele, of os pronouns estrangeiros. now. Also wir Eu wollen quero jetzt ver ein alguns paar pronomes Pronomen aqui agora. betrachten. Verse 8. Vers 8. Verso 8. It shall come to pass Porque Und es será soll naquele an jenem dia. Tag in that day. geschehen. What is that day in verse 8? O que é Was bedeutet aquele denn dia jenem do Tage versículo in Vers 8? 8? Der große Tag von Vers 7. Do you agree with that, Sister Esther? Stimmst du damit überein? Tá todo mundo de Day in acordo com o verse que 8 is a the irmã same as falou? the day in verse 7? Der Tag Que é in o Vers mesmo 7 ist dia der gleiche do Tag versículo wie Vers 7? 8. Do Yes, you would have written Sunday law years ago. That's correct. Jahre zuvor würde man hier das Sonntagsgesetz nennen. So we Sim, algum tempo atrás talvez a gente teria lido como decreto dominical. Can you what? So the day in verse 8, it's not the day in verse 7? Also der Tag Então, in para Vers 8 você, ist nicht der Tag in Vers aquele 7? dia do versículo 8 não é o mesmo do 7? Você não acha que é? Or just yes or no? You change? Sim ou não? Okay. Ich So denke nein. Ok. what's the day in verse 8? Was ist denn der Então, Tag qual in é o Vers dia 8? no versículo 8? Vers 3. Als die Gefangenschaft sich wendet. Brother Jonathan. Irmão Jonathan. In Vers 7 sieht es mir nach einem Trübsalstag aus. Und dann heißt es, dass er daraus errettet werden soll. Und ich denke, Vers 8 zeigt die Errettung auf. Brother Wolfgang? Irmão Wolfgang. In Vers 3 sind es einzige Tage, mehrere Tage,
in der Mehrzahl und in Vers 7 und in Vers 8 sind es einzelne Tage. Okay, so you've said that verse 8 is singular. Also du hast Então gesagt, você in está Vers falando que 8 no versículo 8 é algo singular Plural. und Vers e no 3 3 é plural. So that means verse 8 can't be verse 3. Das heißt, Vers Então que o 3 verso kann nicht 8 der não 8 pode ser o sein. verso 3. We go back to Ok. verse 7. Kannst du bitte Vamos voltar para o versículo 7. Verse 7 says, "For that day is great." Vers 7 sagt, O 7 fala que aquele dia é grande. That one. was ist denn das Que dia für é ein Tag? esse? Vielleicht sind 7 und 8 die gleichen Tage. So I'm not sure if you heard what Brother Jonathan said. Ich bin mir nicht Acho sicher, que ob você du não das escutou o que o irmão gesagt Jonathan falou. hast. Verse 7 In Vers 7 No verso is a 7, great day, hat man você einen tem um dia Tag. grande. day of trouble. Es ist ein É Tag um der dia de Schwierigkeit. angústia. With that. Stimmst du damit überein? Com isso, você concorda? Says at the last part of the verse, Und dann sagt E aí es am ele falou letzten também que Teil na des Verses, na parte final do verso, troublous day, auch mesmo que é um dia de angústia, wenn es ein schlimmer Tag ist, like Jacob, wie assim Jakob, como Jacó, saved from that day, ele será salvo daquele kann dia, errettet werden. which means he won't be killed. Welches bedeutet, que significa dass que ele não vai ser er morto. werden wird. And then verse 8, Und dann in Vers E o 8, verso 8, it shall come to pass in that day, und dann heißt que vai es, dass passar por an cima daquele diesem dia, Tage geschehen soll. I will break his yoke. Da vai werde ich quebrar sein o Joch jugo. brechen. We'll leave that bit. Wir lassen diesen Vamos Teil deixar essa aus. parte por I will enquanto. burst bonds. Ich Quebrarei werde os grilhões, deine os Bande seus zerreißen. ossos. What is a bond? Was ist denn eine Não, grilhões Bande? mesmo. O que é esse bond? É, Eine grilhões. escraverei. É So escravidão. it says the slavery will end in verse 8. Also es sagt, Tá falando que a die escravidão Sklaverei vai wird acabar aufhören. no versículo 8. Não, não fala ossos não, no inglês. É The day in É. verse 8 grilhões Der Tag mesmo. in Vers 8 Então, o dia no versículo 8 é o dia do quê? just the context of verse 8. Nesse contexto de quebrar os grilhões. Der Kontext von Vers 8, nämlich es ist das Ende der Gefangenschaft. So the day in verse 8 is the day of freedom. Also der Tag in Então, Vers 8 o ist der dia Tag do der versículo Freiheit. 8 é um dia de Stimmst du damit liberdade. überein? What's the Tá todo opposite mundo of bem com isso? freedom? Was ist denn das Qual é o Gegenteil oposto von de Freiheit? liberdade? Slavery, bondage, Escravidão, captivity. Sklaverei, cativeiro, die Bande Grilhões. oder gefangen genommen zu werden und dann die Freiheit. So go back to verse 3. Also wir gehen Então, voltemos para o versículo Those 3. days in verse 3, diese Tage in Aqueles Vers dias 3, do versículo 3. those days talking about. über was O que spricht está denn falando diese Tage? sobre esses dias? Fala sobre o quê? So it mentions Gefangenschaft. captivity, Also hier Então, erwähnt es menciona o Gefangenschaft, cativeiro, but I think you'll find it's not actually. mas eu acho que você vai aber ich denke, perceber dass que du não é, herausfinden wirst, na dass verdade, o es hier cativeiro. eigentlich nicht Gefangenschaft geht. Some of the language here Einiges Alguma der linguagem japanische aqui Sprache is not that easy to read. ist nicht não é so tão einfach fácil de zu ler. lesen. We're struggling a little bit with it. Wir haben damit Nós ein temos bisschen ein estamos Problem. tendo uma certa dificuldade aqui. Então, Let's vamos look at the words of some of these verses olhar as Lass uns das palavras Wort, de algum einige desses Wörter versos von diesen Versen anschauen and try to be sure what they're saying. und sicher e zu tentar sein, ter was sie certeza sagen. sobre o que eles estão falando. Yeah. Just take a picture of that. Podem tirar uma foto disso aí? So we're going to look at verse Bom, ok, 3. vamos Also olhar o wir werden verso nun 3. Vers 3 betrachten. Sorry. So if we read verse 3, if you read it in English Então, first, vamos ler aqui o Also versículo wenn wir Vers 3. 3 lesen. For it shall come Porque to eis que pass vem in the dias, days, diz o saith the Senhor, Lord, em que that I farei will voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. shall no more serve themselves of him. Oh, verse 3, oh, that please. was verse 8, sorry. For lo, the days come, saith the Lord, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.
German also. So, verse Então, o 3, verso 3, Also Vers 3, what does o it que mean? was significa? bedeutet es? It says the days coming in the Que fala, future vem dias no Tage futuro, kommen in der Zukunft, that I will bring again the que eu farei captivity of my trazer, people. voltar, trazer de novo o cativeiro do meu Gefangenschaft povo. meines Volkes wieder zurückbringen werde. What does that mean? I will bring again O que significa the trazer de captivity. novo o Was cativeiro do meu bedeutet povo? es, dass ich die Gefangenschaft meines Volkes zurückbringen werde? So you think it means the second Então você acha que Also du significa denkst, que é um das bedeutet segundo eine cativeiro? zweite Gefangenschaft. So I would Então eu vou suggest sugerir Also ich würde vorschlagen, that verse 3 is a que o verso 3 é uma dass repetição e Vers ampliação. 3 eine Wiederholung und Erweiterung ist. So it's part A and Então tem part parte B. A Also e es ist parte B. Teil A und Teil B. We'll split the verse into Vamos three dividir o parts. verso em Wir tun 3 diesen partes. Vers jetzt in 3 Teile aufteilen. So this is 33. Então aqui, Also das 33, 3, parte A. Teil A. The first part says A primeira Der parte erste Teil diz sagt, the days que os come. dias virão, der vem Tag ist dias. gekommen. Die Tage kommen. Part A B parte B says, diz Teil B sagt, I will bring again the captivity. que eu vou trazer de ich novo werde o die cativeiro. Gefangenschaft zurückbringen. So what does it say in the O German? que fala no Was alemão? sagt es denn im Deutschen? Ich werde das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden. So I'll change the destiny. Então você está Also falando que ich muda werde o ihr Geschick destino verändern. deles? I would suggest that that's what Eu that vou means. sugerir que Ich isso é schlage o vor, que dass significa. das Gleiche bedeutet. I will turn. We could say it like this in English. I will turn the fortunes, or the fortune of the captives. Ich É werde que a gente vai das trocar, Schicksal von den Gefangenen vai verändern. mudar os Turn the cativeiros. fortune of someone. Wenn du das Schicksal von jemandem veränderst, You turn the current circumstance. Quer dizer, dann vai mudar as änderst du auch circunstâncias die, das pessoas, jetzigen daquela pessoa. Umstände. I'm saying B Vou dizer aqui que B B e and C C is und a C repeat é um repetir e ampliar. Sage ich, dass das eine Wiederholung und Erweiterung ist. It says, I will cause them to return to the Está land. falando que eu vou causar para que eles voltem para a terra. Schauen, dass sie zum Land Tornarei a zurückkommen. trazê-los What land is à this? terra. Que Welches terra Land é ist essa? das denn? Kanaan, das verheißene Land. So we'll call it the land Vou of chamar de Israel. terra de Wir Israel. nennen es jetzt das Land von Terra Israel, prometida. das verheißene Land. So the days are Então, coming dias Also virão die Tage kommen, where I will change the fortune of the onde eu people, wo ich mudarei o das destino wo ich das desse Schicksal povo. dieser Leute verändern werde, which means they will return to the land of Que Israel. significa que eles mudarão para a terra zum de Land Israel. von Israel Eles zurückkehren irão werden. para lá. Bring again the captive. That is King James. Isso aí é na King James. Gefangenschaft zurückzubringen, das ist So I'm asking, what do you think that Eu phrase estou means? perguntando o que você acha que essa frase significa. Was denkst du denn, was bedeutet dieser Vers? I'm saying this is a repeat. Eu of estou this. dizendo que isso é uma Ich sage, dass repetição das disso. die Wiederholung von Teil B ist. They're not two Que não são separate duas Keine afirmações zwei- separadas. zwei Não são. schneidigen Aussagen. Eines ist Gefangenschaft und eines ist Freiheit. So in the Então, no German, alemão, Im Deutschen it says this is a repeat and love. fala que isso daqui é um repetir e ampliar. É isso que você está falando? In so the German you can Você está see falando que no alemão dá para perceber que isso daqui é um repetir e ampliar. Eine Wiederholung und Erweiterung ist. So even without the Então, German, mesmo assim, Also auch no ohne das alemão, Deutsche, I sem can o see alemão, that when it says bring again the eu captive, poderia falar que ele vai trazer esse trazer de novo o cativeiro. Gefangenschaft zurückbringen. if you wanted to add E a se você word, quiser acrescentar uma Wenn du ein palavra, Wort hinzufügen will, you você would pode do fazer this. isso daqui. würdest du You know das what that is when machen. you add a Não é word? assim que a gente acrescenta uma palavra? Or bring again
trazer home de novo the captivity. para casa Das o meint cativeiro. die Gefangenschaft nochmal zurück nach Hause Trazer bringen. para casa, trazer para casa, para o lar. No, those who are captive, you Querendo bring them dizer que home aqueles que again. estão cativeiros, você vai trazê-los para casa, de volta. Also es bedeutet nicht, dass es nochmal eine zweite Gefangenschaft gibt. It does not mean there's a second. Não, não significa que vai ter um segundo cativeiro. Okay. Yeah. You already translated it first. Oh, So when they speak, give me a chance Okay, to okay, repeat it. Yes. In the Hebrew, it tells you that it means to return or to go in the opposite direction. Sim, no hebreu te fala que isso significa voltar ou trazer para uma sozusagen in die Gegenteil direção der oposta. Direktion geht. So it means I will reverse the Então captivity. significa como se eu fosse fazer o contrário do cativeiro, o reverso do cativeiro. Reverse, Umkehren. which is what this means. Que é isso daqui que significa voltar Wieder para casa. zurückzugehen. All good? Oh, this is not stretch. This is just. We cannot feel. No, I'm. Do you have Strongs? Você tá com a Strongs aí? Ok. So if you go to Ok, se você vai na this is Strongs. Trina's already taken us there. Also wenn man zu Strongs geht, We'll go to that in a minute. It says that I will bring Vai again. falar que eu vou sagt, trazer dass de ich novo. nochmal bringen werde. So the I Então esse eu, Also vou das trazer de novo, ich esse eu, is the definite direct object. é um objeto Ist das indefinido, definitive Objekt, which is que é God. Deus. welches Gott ist. And then it says bring Então ele again. fala Das trazer de heißt es, volta. ich werde wieder bringen. And bring again is one Hebrew Trazer word, de volta é uma palavra em hebreu. Ist ein hebräisches Wort, 7725, 7725 and it e means significa das bedeutet, to return. retornar. wiederzukommen. That's É isso what que it means. significa. Das bedeutet es. It means to go Significa back, voltar, Bedeutet zurückzugehen, turn back. retornar. wieder zurückzukommen. Weißt du denn wieso? Do I know why it says bring again? A pergunta é, será que você sabe o porquê que fala trazer de novo? dass es wiederbringt? I think it's when you're trying to translate it from another Eu acho que é language, porque quando você está tentando traduzir de uma outra língua, Sprache zu übersetzen, you're separating the word bring and você again. separou a palavra trazer e de volta. Essas duas palavras, trazer e voltar. eigentlich trennen, weil es sind zwei verschiedene Wörter. Das heißt zu bringen und nochmal. So you Então read quando that você lê isso, Lies das, as you get como que something another você vai time. receber wenn algo du etwas num outro nochmal momento. bekommst. If I said to bring something, you'd get Se it, você fala trazer algo, Ich sage, bring mir was, dann você vai kriegst du receber. es. and again means to E se eu repeat falo de it. novo, Und wenn significa ich que vai sage repetir. nochmal, dann wiederholst du es. And it doesn't mean Mas ele that não the way it's significa written. isso, não é isso que queria dizer, está escrita. It's an archaic form É of uma forma language. arcaica, uma linguagem arcaica. I don't want to call it ancient, I just want to call it Antiga, archaic, old-fashioned. antiga, velha. Dass es archaisch alte Ausdrucksform ist. The word again there doesn't mean to repeat A something. palavra de novo não significa que vai repetir alguma coisa. Dass man etwas wiederholt. Im Englischen. Even though if you did a literal Voltar. translation, you'd think that's what it meant. Eu sei que mesmo que se você for traduzir de uma língua assim direta, pode ser que pareça que é isso. Denkt man, dass es eigentlich das heißt. If you check in any revised Se você olhar qualquer revisão, uma Bíblia mais revisada, Übersetzung anschaust, even the até no German, a do alemão, auch die deutsche, it tells you what that word means to return or to vai restore. mostrar que essa sagt es palavra dir, significa was dieses retornar. Wort, wiederzukommen bedeutet. So if you look how this word is used,
Então, se você olhar como essas palavras são usadas normalmente na Bíblia, dieses Wort oft in der Bibel benutzt wird, it means significa dann de novo. bedeutet es nochmal, in the sense that they will go to Israel again. No sentido de que eles vão para Israel de novo. Israel nochmal gehen werden. So when it says bring Então, quando again, fala Also wenn trazer es de sagt, novo, wiederzubringen, it means I'm going to bring Israel, back to the promised land. significa que eu vou trazer Israel de novo para a terra de Israel, de novo para a terra prometida. Land zurückbringen wird. So the again Então, here esse de novo Nochmal im Englischen, is not that they're in captivity não é que eles again, estão no nicht, dass sie cativeiro nochmal in de der novo, Gefangenschaft sind. é o quê? Es ist was? they go back to Que eles vão Israel, voltar para Israel, para Canaã de novo. Israel No oder português está falando Kanaan. voltar, because they've been to Canaan once, Denn sie waren schon mal in porque eles já Kanaan. tiveram em Canaã uma vez, no Egito, Canaan again after Babylon. Jetzt gehen sie noch e aí mal eles vão zu voltar Kanaan de novo nach para Canaã depois Babylon. de Babilônia. Wieso ist dann hier das Wort The word captivity means the people who are in prison. So A he's palavra saying, cativeiro significa que as pessoas estão na prisão. like I took the prisoners from Egypt once, Ele está querendo dizer, assim como eu levei as pessoas da prisão do Egito uma vez já, Also wie ich jetzt die Gefangenheit schon, assim como eu tirei os prisioneiros do Egito já uma vez, now I'm going to take the prisoners from Babylon the second time. agora, pela segunda vez, eu vou pegar os prisioneiros de Babilônia de novo. He just says prison. Mas ele não usa a palavra Egito e Babilônia, ele só fala prisão. And the again Und dieses nochmal means he's going to E go esse to de Canaan novo, voltar, again. bedeutet, dass nochmal zu Kanaan significa que eles vão para Canaã de novo. Es wäre einfach. This is all the problems that you're having. Also all die Probleme, die ihr jetzt Todos habt, os problemas que você aí tá tendo Why people don't use the King James. ist der Grund, wieso dass die Leute é porque é a razão pela qual as pessoas não usam a King James. No, I said this is why people don't like the King James. Ich habe gesagt, das ist der Grund, É wieso dass porque die as Leute pessoas die não King gostam da James King nicht James. mögen. When it says the captivity, Wenn es hier sagt, das Gefängnis oder die Quando fala cativeiro, captivity, ist denn die Gefangenschaft the será que experience cativeiro that they're having, die Erfahrung, die sie haben, é a experiência que eles estão tendo oder ist es der Name der ou é o nome do povo? die Erfahrung? so if it's the experience, Also wenn Então, es se die é Erfahrung a ist, experiência, that's a verb or a noun. wäre isso das seria um ein verbo ou um Verb substantivo? oder ein Nome? Verb. Ein Verb. Verbo. So if you look at the Hebrew word, it's actually a E se noun. você olhar, Also wenn du se você dir olhar na das palavra em hebräische hebreu, Wort na betrachtest, verdade dann é ist um es eigentlich ein substantivo. Nome. This is 7266. Das ist É o quasi 72, ein 66 a palavra. In this context, it's a noun. E nesse contexto é um Text substantivo. ist es ein Nome. Dann ist es klar. Okay, so Ok, bom. verse 3, Also Verso Vers 3, we've agreed is nós concordamos que the end of captivity. 3. Wir haben que é o uns fim do übereingestimmt, cativeiro. dass es das Ende der Gefangenschaft ist. Verse 7, Vers 7. Verso 7. alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble, but he shall be saved out of it. Wehe, Ah, der porque große aquele ist das dia é Haupt. tão Keiner grande ist que não ihm houve gleich. outro semelhante, e é Seine tempo de Zeit der angústia Trauer para ist es Jacó. für Jakob, Ele, porém, será aber salvo er dela. wird aus ihr errettet werden. When is this? Wann ist Quando das? é isso? Verse 7. Vers 7. Verso 7. Ich denke, es ist der Tag von Vers 6, als sie den ganzen Schmerz fühlen. Alas, for that day is great, Also wehe, denn groß ist Aquele der dia é Tag. tão the grande, time of trouble, Es ist ja é die Zeit der dia de Drangsal. angústia. but he shall be saved out of it. Aber er wird Mas aus ele ihr será salvo errettet dela. werden. So, if it's a time of trouble, Also es ist Então, eine Zeit é um der tempo de Drangsal. angústia. then it says but. Und dann sagt Mas es então ele fala, aber. What does the mas, word but porém. mean?
Was bedeutet O que denn das significa Wort esse aber? porém? So it's trouble, Also es ist eine É Zeit der Drangsal, angústia, and der then it says Trübsal, but. mas então und fala dann porém. heißt es aber. And what does but mean? Was E o que bedeutet aber? porém significa? Sister Kathy, tell us but means. O que a irmã Kathy falou uma vez que porém significa? Can't remember. Anybody Não remember? consegue lembrar? Alguém? So but Also Então, ein mas, aber porém, means a significa change. bedeutet uma eine mudança. Änderung. And when she did it, she found that it was a change in direction. Und als E sie quando das ela gemacht falou, hat, usou isso, ela falou que era hat sie uma herausgefunden, dass es eine Änderung uma der mudança de direção. Richtung ist. So if there's trouble, Also wenn Então, es se isso daqui é Angst it angústia, says there'll be a change in direction. dann mas sagt es, então dass es fala eine que vai ter uma mudança de direção. What is the change that's going to happen? Und was ist E die qual é a Veränderung, die direção que vai ser passieren wird? mudada? No, we're in still the same verse. Wir sind immer Não, noch a im gente ainda está no gleichen mesmo Vers, verso. dass errettet werden wird. So there's trouble, Então tem Also es angústia, gibt hier Probleme and then you're going to be saved from it. und então dann você vai wirst ser du davon salvo errettet disso. werden. So the saved is the change Então in esse direction salvo é a of the mudança de trouble. direção Dieses do errettet tempo de werden angústia, ist dessa angústia que está tendo. Ein Richtungswechsel von dieser Zeit der Trübsal. Does that make sense, Sister Esther? Macht das Faz Sinn? sentido, irmã Esther? Agree with that? Stimmst du damit überein? Você concorda com isso? Words? Wie wir diese Como a Worte gente está sendo usado aqui? Como a gente está usando essas palavras? Concorda, irmão Jonathan? Okay. Irmão Wolfgang? Okay, so Sim? if Ok. saved Also Então, wenn ser errettet salvo is a change in direction of trouble, é a mudança de direção, de Trübsal ist, angústia. trouble mean? was bedeutet O que das? angústia significa? Dass man verloren ist oder nicht gerettet. So we'll put lost Also Vou wir colocar machen jetzt mal perdido verloren as opposed to just putting the prefix onto saved. zum como Gegenteil von oposto errettet. de ser salvo. First you're lost, Also Então, primeiro zuerst você bist du está verloren perdido. there'll be a change, and then you'll be saved. und dann Então wird terá eine uma Änderung mudança geben, e aí eine você vai ser salvo. errettet werden. So you're going to be saved from this trouble. Also du Então wirst você vai ser errettet salvo werden von dessa dieser angústia. Trübsal. And this time of trouble Und diese E esse Zeit der tempo de Trübsal angústia is a great day. ist ein é großer grande Tag. dia. Nothing like this before. Es gab noch Não nie teve nada etwas como isso dieses antes. zuvor. Não teve outro semelhante. If we turn back Wenn wir dann Se a gente zurückgehen voltar to verse 5. zu Vers para o 5, verso 5, For thus saith the Lord, we have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Furcht und kein Friede. Is this a good message or a bad message? Ist das Isso nun daqui é eine uma gute boa Botschaft mensagem ou oder uma eine mensagem schlechte ruim? Botschaft? Would you agree with that? It's bad, verse Also, 5. es ist Todo mundo schlecht, concorda que diese que é ruim, é Botschaft má? What I want us to see Was ich O que eu möchte, quero que vejamos is that Jeremiah, in his writing, ist, dass é que Jeremias, nos seus escritos, often juxtaposes normalmente se justapõe a duas visões, vergleicht. two experiences, Zwei duas Erfahrungen, experiências, good and bad, gut boa und e schlecht, ruim, pain and punishment, Schmerz dor e punição, and then restoration. e então und Strafe restauração. und dann die Wiederherstellung. And in this passage, Und in E diesem nessa Abschnitt, passagem, he does it in other ones too. macht ele es também auch faz in em anderen outras Abschnitten. isso, He speaks of the good Da é que ele spricht fala do über das bom Gute before the bad. vor das antes do Schlechte. mal. If he speaks about the good before the bad, Se ele fala do bom antes do mal, which one is actually coming first? qual que de fato vem primeiro? We know, Wir wissen, A gente sabe, verse 3, porque no verso 3, the good ist o das bom, Gute, actually happens after the captivity or na after verdade, the bad. das acontece Gute passiert depois nach do der cativeiro, Gefangenschaft oder nach dem que é o ruim. Schlechten. So the bad comes first and then Então, comes the ruim good. vem Also primeiro zuerst e kommt das depois Schlechte, dann vem kommt o das bom. Gute. We know that from verse 3. A gente sabe isso pelo verso 3, But for whatever reason, Aber mas aus não sei welchem por qual Grund razão. he says, I'll tell you about the Ele good fala, eu vou te contar do bom, after the bad. que vai sagt vir ich sage dir depois zuerst das do Gute, mal. das kommt nach dem Schlechten. He's spoken about the good,
Ele fala do bom. Now the bad. E agora o ruim. Verse 5 Então no verso is 5 a message of trembling, of fear, and é uma not voz de tremor, de temor, mas não de paz. the question I want to ask. A pergunta que eu quero We fazer have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace. que quando eles ouvem essa voz de tremor e temor, mas não de paz, Who is the one that's hearing this? quem é que está ouvindo isso? So, my question was, who is hearing it? Minha pergunta é quem está ouvindo? Who's the we? Yes. Frage. Who's hearing? And Wer you said hört denn diese E Botschaft? você falou? Israel. Israel? Juda? Judá? Mehr als eine Person? Which person? Welche Person? Quais pessoas? Yeah, whom? Ja, aber wer? Quem? Israel and Judah. Israel e Judá. Jonathan, Irmão Jonathan, German or English? você está lendo em inglês ou no alemão? Cheating. Ah, você está trapaceando, né? Sister Esther. Irmã Esther, Who's the we? Wer quem é sind wir? nós? Ouvimos. Sister Esther, who's the we? Esther, Irmã wer Esther, ist quem das é wir? nós? Vers 5. One sec. No, just tell me who it is. Só me fala quem é. Judah and Israel. Judá e Israel? So the we is Judah and Israel. Então nós para você é Judá e Israel. You say so too. Você também acha que é? Okay, Brother Wolfgang. Ok, irmão Wolfgang. Aber sagt, so spricht der Herr. Das heißt, er und eine andere Person hatte diese Stimme gehört. Er spricht über sich selber. Sister Tamina. Irmã Tamina. Ich würde das Gleiche sagen. So, Brother Wolfgang and Sister Tamina are saying, Also Então o irmão Wolfgang e a irmã Tamina estão falando que it says, God is speaking, fala Deus está falando, for thus saith the Lord, porque assim diz o Senhor. we have heard, Nós ouvimos. Wir haben vernommen. and they're saying the we must be God. Und E eles estão falando que esse nós deve ser Deus. Gott und Deus. Whoever it is, they're just saying God. Also sie sagen, es ist Não Gott. importa quem seja, eles estão falando que é Deus. Yes. Also sie sagen, Gott hört das. Okay, who do you want to make it? Wer Para ist você é quem? Judah and Jerusalem? Juda Judá und e Jerusalem? Jerusalém? Wenn ich Okay, so that's verse 1 and 2, but in verse 5, also das Ok, ist você dann falou do ein verso 1 e 2, mas eu quero o verso 5. you want to use context to prove it, or the Você verse quer usar o itself? contexto para provar ou o próprio verso? zu beweisen oder den Vers selber. So let's look at verse 5. Lasst Vamos uns olhar o anschauen. verso 5. This voice, Diese Essa Stimme, voz, is this a message? ist das isso é uma eine mensagem? Brother Jonathan, is this Irmão the Jonathan, voice that they hear? a voz que eles ouvem é uma Diese Stimme, die mensagem? Sie hören, ist denn das eine Botschaft? Is it a fearful message? Ist es É uma eine mensagem de furchterregende temor? A Botschaft? message that doesn't bring peace? Eine Botschaft, die keinen Frieden Uma bringt? mensagem que não traz Makes you paz? scared? Eine Botschaft, Uma mensagem die que te faz dir ter medo? Angst einflößt? What is this voice? O Was que é ist essa diese voz? Stimme? Ich bin versucht zu sagen ja. So, we've got two choices. Also wir haben Então, jetzt nós zwei temos Wahlen. duas Someone escolhas. is speaking, Also jemand Alguém spricht está falando someone is listening. und e jemand tem alguém ouvindo. The voice that you can hear, diese A Stimme, voz die que du você hören consegue kannst, ouvir is this the voice of the speaker,
Ist das É a die Stimme voz des do Sprechers? que tá falando, telling you something, que tá te falando alguma coisa. or is it the voice Oder ist es die Ou é a Stimme of voz the person who is listening? da der pessoa que Person, está die jetzt ouvindo. zuhört? Sister Esther, Esther, Irmã Esther, understand my question? você verstehst du entendeu minha meine pergunta? Frage? You and me, Du und Você ich. e eu. I'm telling you something. Ich Eu sage estou te dir falando uma etwas. coisa. Is that the voice, Ist das Essa é a die voz? Stimme? or is this the voice of you Oder Ou ist é a das sua einfach die voz? Stimme von dir, after you heard me speaking? nachdem Depois de du você mich ter me ouvido gehört hast, falar. wie ich spreche? Whose voice is this? De Mine, quem é essa voz? Minha? messenger, O mensageiro? der Botschaft or yours, vom Ou sua? Botschafter oder von dir? the listener? O que está escutando? Yeah. Nur in Vers 5. So you think my voice? Also Então du você denkst, acha que é a meine minha Stimme, voz? I'm giving you a message, ich gebe Eu vou dir te eine dar uma Botschaft mensagem and I'm scared. und ich e habe eu Angst. estou com medo. When I speak to you, I'm speaking like I'm really scared. Also Quando eu wenn ich falo zu com dir você, eu rede, falo dann, como se eu estivesse com muito medo. habe ich sehr Angst. I'm afraid. Eu tô Ich com habe medo. Angst. No, you. I've given you two options. Eu te Ich dei habe duas dir opções. zwei Optionen gegeben. Have I given you a message and you're scared? Gebe Eu ich te dir dei a eine mensagem Botschaft e und du hast você está Angst? com medo. Am I scared as I'm Ou, giving you the message? ou eu estou com medo enquanto eu te dou a mensagem. So I'll make it simpler for you. Also ich mache es jetzt Eu vou fazer einfacher mais für simples dich. para você. I said Ich habe Eu gesagt, falei, something bad's about to happen. etwas algo ruim está prestes a acontecer. You said, und du E hast você gesagt, falou, ah. ah, Or oder ou I said, ich eu habe falei, ah. ah, And you looked at me. e você olhou para mim gesagt, Said, what's he talking about? e falou, nossa, o que ele está falando? spricht er denn? Which scenario, the first or the second? Qual o Welches cenário, o primeiro ou o Szenario segundo? ist es jetzt, das erste oder das zweite? Because someone heard. Porque alguém someone heard ouviu, someone say, ah. Denn porque alguém ouviu outra pessoa falando, ah. ah zu So I'm sagen. not worried about who heard it. Also Eu não tenho certeza quem escutou. egal, wer das gehört hat. I want to know who said it. Eu não sei, eu não te perguntei quem escutou, eu quero saber quem falou. Ou o mensageiro ou você, o que está Also ich, der recebendo a Botschafter, mensagem. oder du, der Erhalter von dieser Botschaft. Das zweite. Who's speaking? You or me? Wer spricht? Quem Du está oder falando, você ou eu? Agree? ich? Also stimmst du damit überein? She said she's the one who's screaming out. Sie Ela sagt, falou dass aqui sie que é diejenige ela ist, que die é a pessoa que está ausspricht. gritando, quem está recebendo. Nachdem Depois de ich eu ter sie falado para gesprochen ela. habe. Agree? Você Stimmst du concorda? damit überein? Sim. Tamina? Irmã Tamina? Yes. Sie Sim. schreit. Sim. Brother Jonathan, I think that's what you said. Irmão Jonathan, foi isso que ist você das, falou? was du gesagt hast? Or not? Ou não? Ich You're bin confused. verwirrt. Você Okay. está confuso, ok. So, Also, Então, who would be speaking? wer quem würde está jetzt falando? sprechen? Who would be speaking? Wer würde Quem jetzt está sprechen? falando? Real life, who would be Im speaking? wirklichen Na vida Leben, real wer aqui, würde quem está sprechen? falando? We wouldn't call him a messenger. Wir würden Não ihn vamos nicht einen chamá-lo de Botschafter nennen. mensageiro. Não. If there's something going to happen, who would be speaking? Se algo vai Wenn etwas acontecer, quem que passieren está wird, wer falando? spricht denn da? Soldier Ein Soldado standing on the wall, der auf que der está em pé lá na Mauer steht guerra. sees something, und Ele etwas vê sieht algo and you think he's going to stand there and und, wet você acha? himself. E você acha que ele vai ficar lá e ficar com muito medo? ans Bein macht? That's what people do Das ist, was die Menschen machen. when they get scared. Ele usou uma expressão, tipo, ele vai fazer xixi nele mesmo. É uma expressão, é isso que as pessoas falam. Os animais fazem isso também. Is this soldier going to wet himself? Você acha que esse soldado ele vai ficar lá e não vai aguentar e vai fazer xixi e não vai fazer nada sobre o que está acontecendo? No. Nein. Não. He's going to blow a trumpet. He's going to shout. Ele vai vai soar na trombeta, ele vai gritar The day que o dia is come. chegou Coming. ou está vindo. And then all the people do what? E todas as pessoas vão fazer o quê? Scream Vão gritar in
fear, com medo, because there's no peace. denn es gibt porque não keinen tem Frieden. paz. And who's listening to all of this? Und E wer quem está wird escutando a allen tudo isso? zuhören? It can't be the people who are listening, Es kann Não nicht pode nur ser as die pessoas que Menschen estão sein, die escutando. zuhören. Israel and Judah. O Israel ou Judá, They're não the pode ones ser that esse are povo. screaming. Denn sie Porque sind eles são os que die estão schreien. gritando. Can't be the soldier. Es kann nicht Não der pode ser o Soldat sein, soldado, Knows what he's saying. denn er porque weiß, ele was er foi sagt. ele que falou, ele sabe o que ele falou. Hearing. Wer Então hört quem dem está zu? ouvindo, irmão Wolfgang? In heaven, Im No Himmel, céu, God is listening Deus está ouvindo, Gott zu, as the watchman, als der assim Wächter, como o gives the sentinela. warning cry. der Quando dann o das sentinela faz esse Like grito, Jeremiah. und die Stimme damit E em überleitet, Jeremias. Jeremia. And what can you hear? Und was kannst aqui du o dann que hören? você ouve? People are scared. Die Menschen Pessoas haben estão Angst. com medo. You'll notice Du Você vai merkst dann, notar they're not praying. dass sie que eles nicht não estão beten. orando Notice that they're not repenting. Du ou erkennst, se arrependendo. dass sie keine Buße tun. You notice Und Você du vai erkennst perceber auch, that they're not putting ashes and sackcloth upon them. dass sie nicht que eles estão Asche und Sackhaft colocando auf sie tun. pó de saco Even em though cima it doesn't deles. say directly, Auch wenn es Mesmo que não direkt fala sagt, algo what I diretamente, want to say that these people are doing was ich o que eu sage, quero falar é was que essas pessoas aqui estão fazendo is wetting themselves. ist, dass que eles sie estão sich in die fazendo Hose xixi neles What you mesmos. are scared do. Que é o que as pessoas que estão com medo fazem. Verse 6. machen. In Verso Vers 6. God Gott, Deus. is speaking. er É spricht. Deus falando. Ask yourself, Frage Pergunte a dich você selber, mesmo. is it normal for a man É normal para um homem frage doch und sehet, ob auch ein Mannesbild gebiert, to hold himself sich selber zu halten, se like segurar a woman wie eine Frau, como uma mulher que está prestes a die dar eine luz, Gebärende ist, assim sich como selber ela faz? zurückhaltet. No, it's not normal. Não, não é normal. Normal. It says all faces are turned into paleness. Und Ele fala: sagt, todos os alle- rostos se tornaram pálidos. Last part of the verse. dass alle Angesichter totenbleich geworden sind. Fear and trembling. Sie haben Temor Angst e und tremor. Zittern. Why are they scared? Wieso haben Por sie que denn eles so estão Angst? com medo? Because of the day Wegen Por dem causa do Tag, dia that's just about to come. der que está bald prestes a kommen wird. vir. That day is great. Dieser Tag Um ist dia groß tão grande, Worst day ever. und der o pior schlimmste dia de Tag. todos. It's the day of trouble. Es ist É o der dia Tag der de angústia, Trübsal. Like Jacob, Wie assim como Jakob, Jacó. you will be saved from it. aber Você será wie salvo Jakob dele. wirst du davon errettet werden. Okay, so this trouble, Also Ok, diese então essa Trübsal, angústia, opposite of saved, welches que é o das oposto de ser Gegenteil von salvo, errettet which werden we have said wirst, is lost, welches o que a gente bedeutet, também falou was que é perdido, verlieren ist, what's going to happen to them? o que vai verloren acontecer sein com ist. eles? Was wird mit ihnen passieren? Trouble, lost, the next word. Angústia, perdição, qual é a próxima palavra? Das nächste Wort. Esse dia de angústia em inglês é angústia, é Having muito come usado yet to também ready esse themselves before it comes. trouble, é um Sie problema sich também. sich in die Hose machen, bevor es kommt. Good. Gefangenschaft. Bom, This is captivity. Das hier isso ist daqui é Gefangenschaft. cativeiro. This is captivity. Wenn das Se isso daqui é Gefangenschaft ist And you're cativeiro saved from captivity. und e du você foi von der salvo do Gefangenschaft cativeiro, errettet bist, What does that mean? was o que bedeutet isso das? significa? Du kommst nach Hause. You're free Du Que bist você está frei, livre to return para retornar home, nach Hause para zu casa, which is verse 3. welches que é o verso Vers 3. 3. Are you okay with that? Seid ihr Estamos damit ok com isso? einverstanden? So, verse 7, Also Então, Vers verso 7, 7. what is this? was O ist que é? das? This is the warning Das ist die Isso é o Warnung aviso of captivity. do von der cativeiro. Gefangenschaft. So it says, verse 7, Então fala no Sagt verso hier in 7. Vers 7, that day. dieser Aquele Tag. dia. So what day is that? Was ist Que das für dia ein é esse? Tag? Die Gefangenschaft. So we'll call it Vamos chamar de the day of captivity. Ich O werde dia es den do Tag cativeiro. der Gefangenschaft nennen. You okay with that, Brother Wolfgang? Bist du damit Está bem com isso, irmão einverstanden? Wolfgang? The day of captivity. O dia do Der Tag der cativeiro. Gefangenschaft. You'll be saved from that captivity. Du Você wirst vai von ser dieser salvo desse Gefangenschaft cativeiro. errettet werden.
Bedeutet das, dass du nicht in die Gefangenschaft reingehen musst oder dass du in die Gefangenschaft gehst, bevor es anfängt? Verse 5 says, In Vers O 5 verso heißt es, 5 fala: I heard fearful voices, ich ouvi habe voz de Schreckensschreie temor, vernommen, tremor, people who were scared pessoas que Leute, estão die com Angst medo, haben, because they saw porque eles viram haben, captivity coming. dass o die cativeiro Gefangenschaft vindo. kommt. So your question was, Então do a they sua have to go into pergunta é: captivity? Also será deine que eles Frage precisam war, de ir para o müssen sie in die cativeiro? Gefangenschaft gehen? This is a prediction that they will go. Das Isso é uma eine predição de que eles Vorhersage, dass vão. sie in die Gefangenschaft gehen werden. It says they're going to go into captivity. Es sagt, Fala, sie eles werden vão pro in die cativeiro. Gefangenschaft gehen. The verse before, Im O Vers verso zuvor antes they're going to be freed from captivity. sagt fala es, que eles dass vão sie ser frei werden von livrados der do cativeiro. Gefangenschaft. Now verse 8. Jetzt Agora o Vers verso 8. 8. For it shall come to pass, Porque será naquele dia, diz o Und es Senhor. soll geschehen an jenem Tag. and this is the problem with proof texting. Das ist Esse é o problema com o texto prova. Beweistextmethode. I'm guessing people did that day and that day. Verse 8 Porque eu and verse aposto que as 7 pessoas initially. pegaram esse aquele naquele dia que tem no 7 e no 8. And then when you read the verse, you see it's not that same day. Mas quando você lê os versos direito, você vai ver que não é o mesmo dia. Nicht der gleiche Tag ist. Shall come to pass in that day, said God, Und Porque será naquele dia, diz o Senhor, that I will break the yoke, dass ich que eu sein quebrarei o seu jugo, burst the bonds, brechen werde und quebrarei os grilhões zerreißen werde and strangers und so dass e Fremde no estrangeiros more serve themselves on him. nicht nunca mehr mais se servirão dele. sollen. Who's Auf ihm. of him? Who is him? Was Quem é ist dele? erst in oder ihm? We'll just say it's God's people, Wir Vou sagen falar jetzt que é o einfach mal, povo es de ist Deus. Gottes Volk, because it says, thus speaketh the God of Israel. denn hier sagt es, Porque no dass início es fala, der diz o Herr Senhor der Herrscher dos. Diz Israel também Also das fala. ist sein Volk. Fala, então And aqui who é o are the povo dele. strangers? Und wer E sind quem diese são os Fremden? estrangeiros? Babylon und Assyrien. Syria's already. Okay, well, yeah, we'll do that then. What does it mean they shall no more serve themselves Was of him? bedeutet das? O significa que eles Ein nunca mais se Menschenvolk? servirão dele. Your question also. Das war auch meine É a sua Frage. pergunta Here's a também. dinner plate, Also hier gibt es eine Abendtafel. and what's on the dinner plate? Und was ist auf dieser Tafel? Something to eat. Etwas zu Então essen. tem um prato. Esse aqui é um prato de jantar. O que tá nesse prato? Israel Israel and Judah. und e Judá. They're on the dinner plate, Sie sind Eles auf estão der nesse prato de Abendtafel. jantar. Babylon, Auf dem Babilônia. Essentablett und das put ist Assyria. Babylon. Vou colocar a und Síria também. Assyrien. but I think it's Babylon really. Mas eu Aber acho ich que é denke, es ist Babilônia, na eigentlich verdade. Babylon. What they're going to do? Was O que werden eles vão sie fazer? Serve themselves. sich selber Servirão, bedienen? eles mesmos se servirão, Wie como in se fosse einem um buffet. They're going to eat. Eles vão comer Sie o povo de werden Deus. Gottes Volk essen. Eles vão se servir. Von ihm. Servirão dele. Yes. Von ihnen normalerweise. So the eating or the destruction of the people will end. Also das Então, Essen esse oder comer o Zerstörung povo, ou a des destruição do Volkes povo wird vai enden. acabar. So Então, 30 verse 8. Also 30 então von 30, 8, verso 8. That day dieser Aquele Tag dia, naquele dia, is the breaking of the yoke ist é o das quebrar do Brechen jugo des Joches and the burst und das Zerbrechen of bonds. der e o Fesseln quebrar os oder grilhões. der Fesseln, der Ketten. And what day is this? Und welcher Tag ist das denn? E que dia é esse? Das Ende der Gefangenschaft. The end of captivity. O término, o findar do After cativeiro. captivity, Então the é. captivity, and after the captivity. Então é depois do cativeiro, o cativeiro An der e Gefangenschaft depois do und das cativeiro. Ende der Gefangenschaft. So the question is, Also die Então a Frage ist pergunta nun, é: when is this captivity? quando wann ist é diese esse cativeiro? Gefangenschaft? So this is
in a simple sense, the 70 years of captivity. Digamos, numa forma simplista, isso daqui é os 70 anos do cativeiro. 70 Jahren der Gefangenschaft. And in our next class, we'll look a little bit more about E na this próxima classe a gente vai olhar um pouquinho mais sobre isso. Werden wir noch ein bisschen mehr davon betrachten. to see why Sister Esther had Sunday law there. Por que que a irmã Esther acredita? A gente vai olhar por que que ela acha que é o decreto dominical And aí. I hope you had Sunday law for 7, not 8. E eu espero que você ache que é o versículo 7, não 8. Let's pray. Vamos orar. Oh, before we Ah, pray, antes da gente orar, Brother Wolfgang o irmão asked Wolf me perguntou if this has to happen. se isso tem que acontecer. Verse 12, Verso 12. what's the key word? Qual é a palavra-chave? You said, does this have to happen? Você perguntou se isso tem que acontecer. And verse 12, E o verso 12 fala o quê? Vers 12 sagt es was? one word, Uma palavra. important word. Not wound. Nicht Wunde. Não, não é ferida. I guess you do in German, yeah. Uncurable. Incurável. Heilbar. Incurable. Thy bruise is incurable. Porque a tua ferida é incurável, não pode ser curada. Nicht geheilt werden. Let's pray. We'll talk Vamos about orar e a gente fala sobre isso amanhã. Wir werden morgen darüber sprechen. it. Heavenly Father, Querido Pai Celestial, help us to understand more about Jacob's time of trial. nos ajude a entender mais sobre o tempo de angústia de Jacó. Zeit der Trübsal zu verstehen. We ask and pray in Jesus' E é isso que eu te peço em nome de Jesus. name. Amen. Amém. Amen.